Pessoal, hoje eu tinha a pretensão de gravar esse vídeo sobre o IPO de Pets com essa criaturinha aqui, mas vocês estão vendo a situação disso daqui? Que só falta roncar? Pois bem, justo hoje que eu achei que eu conseguiria fazer ela trabalhar e repor todos os gastos estratosféricos que a gente tem com ela dentro dessa casa, e diga-se de passagem, ainda é muito mal agradecida, enfim, vai continuar não rolando, porque o que ela sabe fazer é comer, cagar, dormir e latir na porta pros vizinhos. Mas enfim, gente, fiquem comigo até o final desse vídeo, porque eu quero falar um pouquinho sobre o IPO de Pets, falar sobre os prós, falar sobre os contras, sobre como será a oferta, e aí, claro, também quero falar se vale a pena ou não entrar nesse IPO, beleza? Fiquem comigo. Bom, pessoal, cá estou eu, então, gravando sozinha, não tenho o que fazer, mas antes eu preciso passar só dois recadinhos, eu acho bem importantes e rapidinhos pra você. Esse vídeo de hoje seria o de domingo, que eu sempre falo de uma empresa em específico, mas como a reserva nessa fase de IPO da Pets, ela tá acontecendo desde a quarta passada, dia 27, e vai até o dia 8 de setembro, então eu decidi antecipar um pouco esse vídeo para poder entregar mais informações para vocês, para que vocês não precisem tomar as decisões de vocês meio que no laço, combinado? Então aí domingo seria o vídeo que seria nesta quarta-feira. E aí um outro ponto importante, segundo recadinho na verdade, é que eu tô trazendo aqui hoje os principais prós e contras deste IPO e da Pets em si. Mas aqui na descrição tem um relatório da Levante que tem incontáveis informações, sejam financeiras, sejam de outros prós, sejam de outros contras, que eu sugiro que, se você tem interesse em investir realmente nesse IPO de Pets, que você leia. Até mesmo porque a Levante tem recomendação para esse IPO, e aí eu preciso que vocês deem uma olhadinha realmente em como eles estão falando sobre participar ou não dessa oferta, porque tem lockup, sem lockup, tem toda a questão de preço e tudo mais, beleza? Bom, agora que nós chegamos até aqui, você já se inscreveu no canal e deixou o seu like, eu já quero começar falando então sobre os prós. Eu separei aqui 6 ou 7 prós, mais ou menos, que eu quero falar pra vocês, e depois separei alguns contras, porque sim, temos contras e precisamos falar sobre eles. O primeiro pró que a gente pode falar de Pets é porque ela é a maior plataforma de soluções para animais do Brasil, com 130 lojas, operando em 3 estados mais o Distrito Federal. Tem uma variedade gigantesca de produtos, sejam nas lojas físicas ou até mesmo no site, sendo que a maior concentração da Pets na questão de venda e também de lojas mesmo, a gente pode ver como tá escritinho aqui nesse mapa aqui, como mostra pra vocês, em São Paulo. Então, em São Paulo, hoje ela tem aí 69 lojas, sendo que aqui em Santa Catarina, que é onde eu tô, tem muito menos. Uma, inclusive, está aqui na esquina de casa e, inclusive, Maria Isabel é uma gastadora assídua da Pets, sempre pra comprar ração, petisco, roupinha, cama nova, essas paradas assim. Então, sim, Maria Isabel deveria estar fazendo esse vídeo comigo, mas nesse momento eu não sei nem se vocês conseguem ouvir o ronco dela aqui do lado, porque eu tô ouvindo, eu não sei se vai pegar no microfone. Ela deveria estar aqui pagando a conta dela, gravando vídeo aqui pro canal e trabalhando um pouco, né? Outro ponto muito importante, gente, que eu acho que seria o segundo pró. A gente tá tendo um crescimento do meio pet em 2020 surreal. Aqui eu quero mostrar pra vocês alguns dados de 2019, tá? Que vocês podem ver nessa imagem que a gente tinha quase uma população brasileira, só que em pet aqui no Brasil. Então, sim, nós somos o quarto maior mercado de pets quando a gente fala dos países mundo afora, né? Sendo que a gente movimenta aí, ou movimentou pelo menos em 2019, e tem estimativas muito maiores agora para 2020, mais de 20 bilhões de reais, o que é coisa pra caramba. E se você acha que esse momento de crise tende a atrapalhar alguma coisa, você tá muito enganado, porque o mercado pet cresceu em meio à pandemia. As pessoas ficaram mais dentro de casa, as pessoas se sentiram um pouco mais sozinhas, se sentiram um pouco mais entediadas, então nós tivemos muitas pessoas adotando muito pets, e aí, consequentemente, você tem um gasto maior nesse setor. Então ele é um setor que está crescendo muito. Eu acho que a conjuntura atual, nós estamos vendo muitas famílias, às vezes até nem tendo filho, mas tendo cachorro em casa. Eu digo que aqui, hoje em casa,
pelo menos é assim. Nós temos apenas a Maria Isabel, que a gente considera como se fosse uma filha, né? Enfim, tem até lugar na mesa de jantar quando a gente, né? Enfim, não vamos entrar em detalhes. A questão é o seguinte, ainda falando sobre Pets, e aí agora eu quero entrar teoricamente no terceiro pró dela. Ela tem uma estimativa de abertura de 35 lojas em média por ano, podendo triplicar de tamanho até 2025, com mais de 310 lojas. Então, esse é um outro pró que eu separei para pets. Como eu tava falando para vocês, a gente teve um crescimento, né, desse mercado de pet. Então é aí que já vem o meu outro pró. Quando a gente fala desse mercado de pet, principalmente de ração, petisco, medicamento, sei lá, todas as paradas que são teoricamente cuidados essenciais ou cuidados básicos, então a gente pode falar que esse é um mercado que tem uma demanda inelástica. Por quê? Pode subir preço, cair preço, que a demanda ela não se altera muito, porque como eu falei para vocês, a maioria das coisas que são consumidas, principalmente quando a gente fala da Pets, são produtos essenciais de cuidados básicos. Então às vezes a ração fica um pouco mais cara, mas você não tem o que fazer. Você não vai deixar seu cachorro morrer de fome. Você pode até comprar uma ração mais barata, mas ainda assim você vai ter que comprar uma ração. Então, isso que a gente chama de demanda inelástica. Quinto pró que eu considero, gente, é justamente o forte crescimento dos canais digitais. Diante de toda essa pandemia, teve um crescimento muito maior quando a gente fala do canal digital, né? Então ele ficou com aproximadamente 21,5% das vendas no segundo trimestre de 2020, sendo que eles conseguem utilizar aquela estratégia omnicanal, né? Por quê? Porque 77% dos produtos entregues foram a partir de lojas ou retiradas nas lojas pelos clientes. Então eles conseguem jogar essa questão do canal digital com as lojas físicas, conseguindo melhorar essa questão da logística, sendo que quando a gente fala de algumas regiões, algumas de São Paulo inclusive, você consegue fazer sua compra no site, retirar no mesmo dia ou até em um dia útil. Então eles conseguem casar tudo isso muito bem. E agora, gente, o sétimo, não, é o sexto. Gente, eu já me perdi nos prós, mas enfim, o outro pró que eu separei pra vocês, e esse eu quero que vocês gravem muito bem o número que eu vou falar agora, porque talvez isso justifique um pouco dos contras depois, tá? Tem uma estimativa, pelo menos o pessoal da Levante fez aí os estudos dele, quem já baixou o relatório, quem já tá dando uma olhada enquanto me ouve, já tá vendo tudo isso, mas eles fizeram uma estimativa de um forte crescimento composto anual. O que é um forte crescimento composto anual? Eu já expliquei aqui no canal o que é o KGR, vou deixar o vídeo para vocês assistirem depois aqui em cima em algum cantinho. De qualquer maneira, eles estimam um crescimento anual nos seus lucros, isso quando a gente fala de crescimento composto, né, anual, o KGR, de 37% ao ano até 2030. Ou seja, nós estamos falando de uma empresa de crescimento rápido, ou pelo menos que tem um crescimento robusto anualmente. Isso, claro, se todos esses estudos realmente se consolidarem. Mas parece que pelo mercado que a gente está atuando, ele não é um mercado instável ou tão instável assim, beleza? Vamos então para os nossos contras, né? Primeiro contra, eu quero falar sobre o próprio cenário macro que a gente está vivendo. Mas na verdade, entendo que esses contras são muito mais ponderações para você colocar aí na sua balança se você está indeciso de entrar ou não no IPO de Pets, né? Quando a gente fala da bolsa de valores, ela subiu muito, tem muita gente que já tá dizendo que tá cara, tem um cenário macro muito incerto, nós temos eleições nos Estados Unidos, enfim, quando a gente fala do cenário macro, é óbvio que nesse curto ou médio prazo, a gente pode sim ter algum impacto na bolsa de valores, então muitas pessoas elas ficam mais comedidas para fazer os seus investimentos e tudo mais. Isso que eu tô falando para vocês é um alerta, porque o pessoal da Levante frisou muito nesse relatório que vocês estão conseguindo ver agora, que esse investimento em pets não é coisa de curto prazo, é coisa de 5, 10 anos, né? É algo pensando no longo prazo, tanto que a maioria das estimativas estão sendo feitas para 2025, 2030, por exemplo, né? Ainda assim, vale o alerta, sendo que um outro alerta que eu gostaria de fazer, talvez como um contra, seria justamente essa enxurrada de IPO que a gente está vendo na bolsa de valores. Nós estamos vendo aí vários IPOs que aconteceram, a estimativa é que a gente acabe o ano aí com pelo menos uns 40 IPOs, umas 40 empresas novas na bolsa de valores, e muitos associam isso ao fim
de um ciclo de alta, né? Quando o mercado tá eufórico, tá borbulhando e as empresas aproveitam todo esse otimismo para entrar na bolsa de valores e captar recursos. Tanto que muitas empresas que iam fazer IPO lá em fevereiro, em março, simplesmente postergaram tudo isso diante da crise que a gente estava vivendo. Então, na hora que tá todo mundo se cagando, olhando para o mercado, dificilmente as pessoas fazem alguma reserva em IPO, então não é um terreno muito propício para esse tipo de coisa e eles empurram para frente, beleza? Esse é um outro alerta. E o terceiro alerta, gente, é justamente sobre o indicador de preço-lucro. Quando a gente fala de um PL de pets que pode ficar entre 46 vezes e 56 vezes, é isso mesmo? Deixa eu até constar aqui na minha colinha. 46 vezes e 58 vezes, gente. Quando a gente fala de um PL desse tamanho, nós estamos falando que, teoricamente, é um PL caro. Muitas pessoas olham para a VEG, por exemplo, e veem um PL assim ou maior e dizem, tá caro. Mas aí ela vai lá e cresce mais um pouco. E ela continua cara. E eu ouço que ela tá cara desde os R$14. Mas enfim, quando a gente fala de pets, então voltem para aquele dado que eu falei antes dos prós, que seria um crescimento anual de 37% na questão do lucro. Então a gente entende que ela é uma empresa de crescimento rápido. Então justificaria talvez esse PL, mas muitas pessoas eu sei que passam a régua e acham que é relativamente um PL caro, né? E acabam querendo ficar de fora, beleza? Mas eu acho que esses são muito mais alguns alertas, tá? Porque ainda assim eu vejo que nós temos mais prós do que contras nesse mercado. Eu vejo que principalmente quem tem cabeça de curto prazo não gosta muito dessa situação agora de várias empresas entrando na bolsa de valores. Tem muita gente falando que essa questão do IPO de pets e o próprio IPO da Van, que a galera acha que tá muito hypado, porque a gente vai ter provavelmente o IPO da Van, e acho que esse IPO em si, ele tá muito mais hypado se ele vier com o ticker velho 3, que eu acho que era o que muita gente tava querendo, mas enfim, muita gente falando que esses dois IPOs estão muito hypados. De qualquer maneira, eu entendo que existem diversas estratégias diferentes na bolsa de valores. Quem pensa pro longo prazo, com certeza, talvez está olhando mais pros prós do que para esses contras, teoricamente, que seriam todas coisas de curto prazo, beleza? Bom, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre a parte financeira da Pets, porque sim, você consegue também através do site deles, já que já tem o site de RI, ter acesso às informações financeiras dos últimos anos, do prospecto de IPO, mas claro que tem tudo também aqui nesse relatório que vocês têm acesso. Bom, a gente precisa falar da receita bruta da companhia em 2019, que foi de 1,6 bilhões de reais, que representou um aumento aí de 27,5% em relação ao resultado do mesmo período do ano anterior. Então, quando essas receitas elas foram discriminadas, elas ficaram basicamente assim: 93% sendo de mercadorias e apenas 7% provenientes da venda de serviços e demais receitas. Isso só para vocês entenderem, porque a Pets ela não tem somente aquela loja com produtos. Algumas lojas que são um pouco maiores, elas também têm serviço veterinário e tal. Só que só 7% é proveniente dessa questão de atendimento veterinário, de clínica e tudo mais. Acho que ainda é um mercado que tem muito para crescer dentro dela, mas hoje o forte dela é realmente vender mercadorias. Agora nós precisamos falar sobre o endividamento da Pets, porque o endividamento bruto era de 558,4 milhões de reais em junho de 2020, sendo que a sua posição de caixa era positiva em 281,8 milhões de reais. O endividamento líquido era de 276,6 milhões em junho de 2020, e aí aquela relação, aquele indicador que eu sempre trago para vocês da dívida líquida pelo EBITDA era de aproximadamente 2 vezes. Então a gente entende que isso é algo relativamente saudável, é um nível saudável de endividamento, tá tudo ok. Com a entrada dos recursos líquidos, né, dessa oferta que eles estão estimando em aproximadamente 310 milhões de reais, considerando o preço médio da oferta, tá, gente? Algo em torno de R$ 13,75 por ação, a companhia ela passará a ter posição de caixa líquido em mais de 33,7 milhões de reais. E aqui a gente está falando de caixa líquido. E beleza, gente, já que eu falei da questão do preço da ação, vamos falar um pouquinho da oferta em si, porque o preço por ação, ele tá situado aí em uma faixa indicativa de R$ 12,25 e R$ 15,25. E aí a gente chega aí mais ou menos nessa média de R$ 13,75, e aí o que a própria Pets estima, segundo o prospecto, é que os recursos líquidos provenientes da oferta primária, porque nós teremos oferta secundária também nesse IPO,
serão de aproximadamente 310 milhões de reais, considerando aí já todas as comissões e despesas de estruturação deste IPO. Por que eu falei de ofertas primárias e ofertas secundárias? Porque, gente, parte do IPO serão sim com ações novas sendo ofertadas na Bolsa de Valores, e é isso que a gente chama de oferta primária, mas nós teremos também a oferta secundária, que é quando algum controlador ou algum sócio controlador quer vender as suas ações nessa oferta. E nesse IPO de Pets é justamente isso que vai acontecer. Não é o controlador em si, teoricamente o Sérgio Zimerman. Na verdade, a participação dele está separado em duas participações, como vocês podem ver aqui na tela. Uma é o Sérgio Zimerman Participações Eireli e o outro é o Sérgio Zimerman. E aí nós temos o WP-XFIP, que na verdade é um fundo que investe na Pets. Então ele é um dos controladores e as ações que serão destinadas para essa oferta secundária é justamente do fundo. O que muitos acreditam é que o fundo está querendo fazer nesse momento é justamente colocar um pouco desse lucro no bolso e aproveitar essa oportunidade, então, para se desfazer de parte dessas ações. Algumas pessoas não viram isso com bons olhos, mas eu acho que eu veria com maus olhos se quem quisesse vender essas ações numa oferta secundária não fosse o fundo e sim o Sérgio Zimerman. Aí eu ficaria com o pé atrás no sentido de que, poxa, por que o cara que é dono da bagaça toda tá querendo se desfazer das próprias ações nesse IPO? Aí eu acharia um pouco estranho. De qualquer maneira, gente, vale eu ressaltar apenas mais um ponto. O resto vocês podem ver no relatório, tá, gente? Senão nós vamos fazer um vídeo de 40 minutos aqui. Existe uma estimativa de TIR, que a gente chama, né? Que seria uma taxa de retorno do investimento em pets. Então, o que o pessoal da Levante estima é que quem investir pensando no longo prazo de 5 a 10 anos deve conseguir, então, uma taxa de retorno de 18% ao ano até 2030. Teremos que acompanhar de perto, entender se isso realmente vai acontecer, mas resolvi trazer esse dado, quem sabe para instigar você a estudar um pouquinho mais sobre esse case e aí sim bater o martelo se você vai querer entrar ou não nesse IPO. De qualquer maneira, eu já quero saber de você, se você tem a pretensão de entrar nesse IPO ou não. Então escreva aqui nos comentários que eu quero saber. Eu acho que todas as informações que eu considerei mais relevantes eu trouxe para esse vídeo, mas ainda assim, se vocês quiserem complementar com alguma coisa aqui nos comentários, fiquem livres para isso, porque eu sei que muitas pessoas entram aqui e elas nem assistem o vídeo, elas vão ouvindo o vídeo e vendo os comentários para ver o que há e o que não há, né? Bom, gente, eu acho que era isso então. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal. Um beijo no coração e eu vejo vocês aqui na sexta-feira no nosso Happy Hour e depois domingo no próximo vídeo do canal, beleza?